ímã. Então, na animação aí mostrando para vocês, cuidado, vamos falar agora de polo norte geográfico e polo norte magnético. Na Terra temos o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. No caso do ímã, nós temos o polo norte magnético e o polo sul magnético. Vejam no desenho que está ao contrário. Por quê? O polo norte geográfico é o sul magnético. E perceba que eles não coincidem. Por que não coincidem? Porque tem a inclinação da Terra e a Terra não é uma circunferência perfeita. Ela tem uma certa inclinação com o seu eixo de Greenwich. No polo norte magnético, que é o polo sul geográfico, eles também não se aproximam. Perceba que esse baita ímã gigante tem uma pequena inclinação. E vejam como é que saem os raios, o campo magnético, o vetor campo magnético. Ele sai do norte magnético e vai para o sul magnético. Não confundam com geográfico. Um detalhe, a bússola. Por que a bússola aponta para o norte? O polo norte. Porque ali é o norte magnético e está atraindo quem? O sul magnético. Ela não vai atrair o norte magnético, porque norte com norte se repele. Tem que ser norte com sul. Por isso que a bússola aponta para o norte, porque ali é o norte magnético que está sendo atraído o sul magnético e o sul magnético é quem? O norte geográfico. Percebendo agora a imagem do ímã, o que eu fiz? Tem um ímã, colocamos uma placa de vidro em cima e jogamos pó de ferro ou limalhas de ferro. Vejam aonde se concentra. Se concentra nos polos. O campo magnético nos polos é muito intenso. E é claro, vocês estão vendo aí o vetor do campo magnético em torno dele, saindo do polo norte e indo para o polo sul. Tudo bem? Galera, o dinamarquês Hans Ørsted, ele descobriu o quê? Que toda corrente elétrica produz um campo magnético. Interessante isso. Então eu tenho um fio aqui para mostrar para vocês a regra da mão direita que funciona como? Se eu pego um fio, um condutor, e coloco em cima de uma bússola, assim, não vai acontecer nada, a bússola vai ficar no mesmo estado. Aí eu pego e fecho uma corrente, faço passar uma corrente elétrica em torno do fio. Automaticamente a bússola muda de direção. E aí tem uma animação para vocês aí, que é a famosa experiência de Ørsted, que toda corrente elétrica em torno de si produz um campo magnético. Então, analisando aqui comigo, gente, agora a regra da mão direita. Eu tenho um fio. Supondo que a corrente elétrica esteja subindo, né? Regra da mão direita, que depois nós vamos utilizar a regra da mão esquerda. A regra da mão direita, o dedão é o sentido da corrente elétrica. Então, é como se fosse pegar o fio. Ó, peguei o fio, dedão para cima. Aí você faz isso, ó, sentido da corrente elétrica. Então, o teu campo magnético vai estar em torno do fio e vai fazer esse sentido. No meu caso aqui, sentido anti-horário. Caso a corrente elétrica esteja descendo, ó, como se fosse pegar o fio, o dedão para baixo, que sentido vai fazer? Vai fazer este sentido, sentido horário. Agora eu pergunto para vocês, que já vai aparecer a fórmula aí. O campo magnético é mais intenso próximo do fio ou longe do fio? Eles falam, professor, próximo do fio. Então, quanto menor a distância, maior o campo magnético. Então, é inversamente proporcional. E se eu aumentar a corrente elétrica, for mais intensa a corrente elétrica, aumenta o campo magnético ou diminui? Professor, aumenta? Então, quer dizer o quê? Que a corrente elétrica é diretamente proporcional ao campo magnético. Olhem a fórmula aí. B igual a permeabilidade magnética no vácuo vezes a corrente elétrica sobre 2πr. É a distância, 2π porque é uma circunferência. E esse valor, essa permeabilidade magnética, está aparecendo aí para vocês na tela o valor. Agora imagine se uma corrente elétrica produz um campo magnético. Se eu colocar este fio, dando um exemplo, num campo magnético em torno de dois ímãs. Então, eu tenho um polo norte, um polo sul, né? Claro que aqui tem o polo norte e o polo sul, aqui tem o polo norte e o polo sul.
mas deixo aqui um polo norte e deixo aqui um polo sul. E coloco esse fio entre os dois, um polo norte e o polo sul. É assim que funcionam os motores de arranque, né? Percebam que sempre tem ímãs nos motores, né? Então, eu coloco o fio em forma um quadradão aqui. Se eu for analisar pelo sentido da corrente elétrica, vai produzir um campo magnético aqui, um campo magnético aqui e um campo magnético aqui. Aí que entra a regra da mão esquerda. Por quê, gente? Esse fio ele vai rotacionar. Futuramente vai aparecer aí para vocês uma animação sobre isso. Então, esse fio vai ter um torque, ele vai fazer isso e vai girar. E começa a girar. Vai aparecer um videozinho para vocês também disso daí. Então o fio começa a girar e começa a dar o torque e começa a movimentar o motor do carro. É assim que funciona. Regra da mão esquerda, analisando. Para dar o torque do motor, precisa de uma força para cima ou uma força para baixo. Analisando aqui. O dedão, você faz estilo um revólver, mas não vai fazer com a direita, faz com a esquerda. E bem posicionado, não vai inverter os dedos, né? O dedão, força, campo magnético, B de campo magnético, dado em Tesla, F de força, dado em Newton, e você tem o V, que é a velocidade da sua partícula, da sua carga, que é dada em metros por segundo. Então, analisando aqui, gente, e são essas perguntas que se fazem. O F sempre é perpendicular. O que é perpendicular? Um ângulo de 90 graus. O F é sempre perpendicular a quem? Ao teu campo magnético. O teu F é sempre perpendicular, 90 graus, à velocidade. O B pode ser perpendicular ao V. Pode, porque eu posso mudar o ângulo. Detalhe, ângulo de 0 graus não tem força. Se eu pudesse puxar esse meu dedo aqui para baixo, né? Fazer 180, B com V, se eles fizerem um ângulo de 180, também não tem força, porque está aparecendo para vocês a fórmula aí, seno. Seno de 0 é 0, seno de 180 é 0. Se eu fizer um ângulo de 90 graus, força máxima, ela vai fazer um movimento circular, força máxima, aqui você vai ter o seno de 90 que vale 1. E eu posso usar um outro ângulo, 30 graus, 45, 60, que vai fazer uma fórmula de uma hélice helicoidal, um movimento helicoidal. Ela vai para a direita e vai para cima, para a direita e para cima e sobe a partícula. Então guardem, eu tenho alguns ângulos para isso. 0 graus, não tem força. 180, não tem força. 90 graus, tem força e é máxima. E aí eu posso ter outros ângulos, 30, 45, que vai fazer um movimento helicoidal. No 90 graus, vai fazer um movimento circular uniforme. Aí entra a fórmula. Força centrípeta é igual à força magnética, que está aparecendo para vocês na tela aí a resolução da equação. A fórmula F igual a QVB, seno do ângulo. F, força, dada em Newton. Q, carga, dada em Coulomb. V, velocidade da partícula, dada em metros por segundo. E o B, que é o campo magnético, dado em Tesla. E o seno do ângulo, você vai ver qual que é o ângulo. Gente, lembrando sempre isso daí, a regra da mão esquerda. Lembrem, e se for para o fio, vai ter a fórmula do Bill, que está aí também aparecendo para vocês. F igual a B vezes I vezes L. Aí, por isso que eu falo FBI, né? F de força, B de campo magnético, I de corrente elétrica. Eu posso inverter o V pelo I, eu posso trocar, né? Então, certinho para vocês, lembrando 90 graus sempre perpendicular, isso aqui pode variar. Quem que pode variar? Campo magnético com velocidade, campo magnético com corrente elétrica. Pessoal, entendemos um pouco aí de eletricidade, a parte da eletrostática, a parte da eletrodinâmica e a parte do eletromagnetismo. Percebam que as fórmulas são bem simples, o que é necessário é você compreender, como sempre, gente, na física, compreender o que se pede e ler com bastante atenção. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês e até a próxima.